Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas de alimentos que você precisa começar a deixar de lado ou consumir com inteligência no horário do seu almoço, para dessa forma você começar a encaixar uma melhor alimentação em uma refeição que é super importante e, consequentemente, começar a colher melhores benefícios para o seu tratamento e assim alcançar uma boa hemoglobina glicada, mais saúde e viver livre de qualquer possível complicação. Então, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, que você vai aprender algo novo e que vai agregar para o seu tratamento de alguma forma. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder deixar o seu joinha e também se inscrever no canal. Caso você tenha aprendido algo novo aqui no canal, algo que vai agregar para o seu tratamento, aí você considera a se inscrever no canal, a deixar o seu joinha e também a ativar as notificações do canal, pois toda semana nós temos novos conteúdos sobre diabetes, alimentação, medicamentos, ou seja, muito conteúdo para você aprender cada vez mais sobre como você pode dominar o seu diagnóstico de diabetes e viver cada vez mais com muita saúde. Então, bora para o vídeo. A refeição do almoço é uma refeição um pouco emblemática, ela tem algumas particularidades que podem facilitar você a ter uma excelente glicemia ao longo do seu dia, consequentemente na parte da noite, e isso pode trazer uma bola de neve com um efeito positivo para o seu tratamento. Mas como assim, Edu? A partir do momento que você consegue manter uma glicemia boa no horário do almoço, 2 horas após o almoço, no horário do jantar, 2 horas após o jantar, você vai conseguindo manter a sua glicemia mais bem estabilizada. Isso facilita para que você consiga manter uma boa hemoglobina glicada e também mantenha a sua glicemia dentro de um alvo. Ou seja, todas as vezes que você vai medir a sua glicemia está entre 70 e 140 após as refeições. E isso facilita muito para você conquistar mais saúde e viver livre de complicações. E no vídeo dessa semana, nós vamos fazer algumas comparações, algumas dicas para você começar a acertar a sua refeição do almoço de uma maneira muito mais fácil, mais simples e que não traga nenhum prejuízo para a sua saúde. E a combinação que é algo que você precisa começar a ter atenção a partir de hoje é a combinação de 2 fontes de carboidratos refinados nas suas refeições do almoço. E o que quer dizer basicamente isso, Edu? A partir do momento que você consome arroz branco com batata frita, ou arroz branco com uma macarronada, ou arroz branco com uma farofa de milho, ou arroz branco com uma lasanha, ou uma massa com um pouquinho de batata frita, uma massa com mandioca frita, você vai trazendo maiores quantidades de carboidratos para a sua refeição. Se você já me acompanha aqui no canal, nós já falamos a respeito do arroz branco, já falamos a respeito da macarronada, da batata doce, da batata inglesa, da mandioca, e isso eu fui mostrando a tabela nutricional para vocês entenderem como você pode avaliar se você pode ou não incluir a sua alimentação. Mas algo que é fundamental que você não faça a partir de agora é misturar as fontes de carboidrato. Eu já mencionei que o arroz branco você até pode consumir em uma refeição no almoço, se você não exagerar nas quantidades e passar a incluir fontes de fibras, de proteínas, de boas gorduras no mesmo prato. Porém, a partir do momento que você começa a
incluir o arroz branco, mas não dispensa aquela batata frita, não dispensa aquela macarronada, você está sabotando a sua refeição, principalmente do almoço, que é o tema do vídeo dessa semana. Então, a partir do momento que você deixa de lado uma dessas fontes de carboidratos, você já acaba facilitando um melhor controle da sua glicose. Então, vamos citar o exemplo do arroz branco. Você até pode consumir uma quantidade limitada de arroz branco no seu almoço. No vídeo do episódio do Quem tem diabetes pode comer arroz branco, nós falamos exatamente sobre isso. Se você não consumir mais que 100 gramas de arroz branco, você até pode manter essa quantidade na sua refeição do almoço, desde que você não adicione outra fonte de carboidrato, como é o primeiro tópico desse vídeo dessa semana, e que você também inclua uma boa fonte de proteína, como por exemplo, um peito de frango grelhado. Então você pode incluir 100, 150 gramas de peito de frango grelhado. Inclua também legumes e verduras. A partir do momento que você inclui folhas verdes, como couve, taioba, alface, mostarda, agrião, rúcula, adiciona tomate, adiciona cebola, adiciona pepino, adiciona chuchu, abobrinha. Você compõe o seu prato de uma maneira muito mais inteligente e que não vai causar estrago negativo na sua glicemia. Porém, a partir do momento que você inclui 100 gramas de arroz mais 100 gramas de batata frita, acaba diminuindo a quantidade de proteína, deixa de lado as fibras, legumes e verduras, você está sabotando a sua refeição e isso vai causar o aumento da sua glicemia, principalmente para diabéticos tipo 2, que possuem uma quantidade de resistência à insulina mais elevada. A partir daí, essa glicose vai para 150, 160, 170, 180, 200 e isso vai deixar o seu tratamento menos interessante. Então a dica de número 1 é que você não misture os tipos de carboidratos nas suas refeições. Você até pode incluir algum carboidrato de forma inteligente, mas se você exagerar, se você misturar, a sua glicose vai subir e você não vai ter um tratamento tão efetivo. Então, reflita inicialmente sobre como você está conduzindo em relação a quais alimentos você está incluindo como fonte de carboidrato nas suas refeições. É claro que limitar o consumo de carboidrato é cada vez melhor. Manter esse consumo reduzido, incluir mais proteínas, mais fibras, mais boas fontes de gordura é o caminho mais inteligente para se poder reduzir a sua glicemia. Porém, se você não consegue ainda deixar de lado o arroz branco, você até pode incluir, desde que você evite excessos e que você não inclua outra fonte de carboidrato na sua refeição do almoço. Assim você vai entendendo sobre como você pode conduzir melhor as suas refeições e, a partir daí, tendo uma consciência melhor, uma consciência maior a respeito de como você conduz a sua alimentação, você vai diminuindo o consumo de carboidratos e priorizando proteínas, priorizando fibras, priorizando também boas fontes de gordura e assim você vai alcançando todos os seus objetivos diante do diagnóstico de diabetes, tá certo? Já a dica de número 2 que você precisa ter atenção ao incluir aí no seu almoço são as refeições prontas. A gente observa muito que as pessoas, principalmente nos dias atuais, têm muita pressa, precisam comer de forma rápida, de forma instantânea e acabam apelando para as refeições prontas. Então ela come uma lasanha congelada que ela vai e descongela no micro-ondas, ela acaba comendo aqueles hambúrgueres congelados que ela descongela no micro-ondas e come de forma rápida. Ela acaba indo num fast food onde tem comida rápida, comida rica em gordura, rica em carboidrato e
todas essas opções você precisa começar a deixar de lado a partir de agora. São alimentos ricos em gorduras, ricos em carboidratos, rico em conservante, que vai trazer malefícios para o seu tratamento, principalmente para causar o aumento da sua glicemia e também causar o aumento do seu peso corporal. E você bem sabe, se você já me acompanha aqui, peso corporal elevado aumenta a resistência à insulina, que dificulta diretamente o tratamento do seu diagnóstico de diabetes tipo 2. Então você precisa ter essa consciência a partir de agora. Evite aquelas refeições rápidas, principalmente no almoço, deixe de lado, comece a abandonar esse hábito também de consumir no jantar, que provavelmente vai ser tema também aqui do canal Edu Diabetes. Já aproveitando, se você quer que eu fale a respeito do jantar, comente aqui embaixo, pois aí eu vou saber que você quer que eu crie um vídeo a respeito do jantar e como a gente pode conduzir de maneira mais inteligente também. Porém, o almoço é super importante que você evite esse tipo de alimentação, principalmente as refeições prontas, pois elas possuem um alto valor de carboidrato, muita gordura, possui também um alto nível de estabilizantes, de aromatizantes, e isso vai trazendo malefício para a sua saúde a médio e longo prazo. Então, a partir do momento que você prioriza comer comida de verdade, o que quer dizer isso, Edu? Como eu mencionei na primeira dica, priorizar a carne, priorizar legumes e verduras, boas fontes de gordura, também priorizar o consumo inteligente de alguma fonte de carboidrato, evitando excessos. Assim você já vai priorizar o consumo de comida de verdade e isso traz benefícios importantíssimos para a sua saúde. Então, a dica de número 2 é: deixe de lado as refeições prontas, principalmente refeições congeladas como lasanha, como hambúrguer, tem também algumas massas, e isso é rico em carboidrato que vai trazer malefícios, vai trazer dificuldade para você conseguir tratar melhor o seu diagnóstico de diabetes, tá certo? Já a dica de número 3 está relacionado com o que você consome de bebida na hora de almoçar. O que você acaba tendo como um acompanhamento na hora que você vai fazer a sua refeição do almoço? Você toma aquele refrigerante adoçado com açúcar, como a Coca-Cola, como o Guaraná, a Pepsi. Você toma aquele suco de uva concentrado, integral, riquíssimo em frutose, que vai também causar o aumento da sua glicose. Você toma aquele suco de manga adoçado com açúcar na hora de fazer a sua refeição do almoço. Ou você acha que tomar um suco natural de laranja vai trazer benefícios para o seu tratamento de diabetes? É super importante que você tenha essa consciência. Evite consumir bebidas açucaradas, principalmente nas refeições que você vai fazer de almoço. Pois a partir do momento que você consome carboidrato do arroz ou carboidrato que vem, por exemplo, de uma batata doce, você acaba tomando o refrigerante, o suco adoçado com açúcar, a sua glicose tende a subir ainda mais. Então, se você quer evitar que a sua glicose suba, tenha atenção ao que você está consumindo de bebida na hora de fazer a sua refeição do almoço. O ideal é não incluir nenhum tipo de bebida, mas caso você venha adicionar algum suco, por exemplo, não adoce com açúcares, utilize adoçante de forma inteligente, evite excesso e priorize adoçantes de origem natural ou tome, por exemplo, um suco de maracujá sem adoçar, nem com adoçante e nem com açúcar. A partir daí, você já prioriza uma refeição mais inteligente, com menos quantidade de carboidrato e que vai trazer benefícios para a sua saúde a médio e longo prazo,
principalmente em relação à diminuição da sua hemoglobina glicada. Então a dica de número 3 é essa: deixe de lado as bebidas açucaradas quando você for fazer a sua refeição do almoço. Tenha atenção a partir de agora, tá ok? Já a dica de número 4 está relacionado com os alimentos fritos. E o que quer dizer exatamente alimentos fritos, Edu? Alimentos que você deixa por imersão, ou seja, joga dentro da gordura para poder estar pronto. Desde uma batata frita, uma mandioca frita, uma carne empanada frita, a gente precisa ter atenção, pois apesar de fontes de gorduras serem interessantes para quem tem diabetes, consumir gordura em excesso também pode trazer malefícios, principalmente em relação ao processo de ganho de peso. Gordura é um macronutriente que tem muita quantidade de calorias e se você exagerar no consumo de calorias, a sua glicose vai subir e você vai ter dificuldade para poder controlar o excesso de peso, o excesso de resistência à insulina, o excesso de glicose alta e assim por diante. Então, é fundamental que você tenha essa consciência de evitar principalmente os carboidratos fritos por imersão. Batata frita, mandioca frita e assim por diante. Comece a deixar de lado, comece a criar um novo hábito de priorizar principalmente os alimentos grelhados, assados, cozidos e assim você já favorece muito o bom controle da sua glicose, pois você evita somar, por exemplo, carboidrato de uma batata frita junto com a gordura da fritura e isso vai trazer malefícios a médio e longo prazo para o seu diagnóstico de diabetes. Então, a dica de número 4 é essa: deixe de lado a fritura, principalmente alimentos que contêm carboidrato, pois se você consome o carboidrato junto da fritura da gordura, você já vai fazendo uma combinação que não é tão interessante para o seu diagnóstico de diabetes, tá ok? E a dica de número 5 está relacionado com o consumo de doces e sobremesas após você terminar a sua refeição do almoço. A partir do momento que você cria o hábito de sempre estar comendo aquele chocolate, de sempre estar comendo aquela torta, aquele pudim, aquele doce, aquele bolo após a sua refeição do almoço e a sua refeição do almoço não está sendo uma refeição tão interessante como a gente já mencionou ao longo desse vídeo, é fundamental que você deixe de lado esse hábito. O primeiro ponto é: se você sabe que tem um doce na sua despensa, na sua geladeira, na sua gaveta, você vai querer consumir todos os dias. Então, a primeira dica em relação ao consumo de doces e sobremesas é: não compre esse tipo de produto, esse tipo de alimento para dentro da sua casa. Se você tiver aí na sua casa, você vai comer, você vai acabar exagerando e isso vai causar o aumento da sua glicemia. Então essa é uma dica super importante e que muitas pessoas acabam subestimando, mas é realmente uma dica que vai fazer diferença se você não consegue controlar o consumo de doces e sobremesas após a sua refeição do almoço. Experimente não comprar e aí você vai criando um novo hábito de não consumir sobremesas e doces. Mas, Edu, então eu estou condenado em não consumir nenhum tipo de sobremesa, nenhum tipo de doce quando eu terminar a minha refeição do almoço, principalmente quando eu for almoçar em um domingo com a minha família. E não funciona bem assim. Você até pode incluir alguma sobremesa à sua rotina, mas é fundamental que você priorize sobremesas low carb, onde elas possuem uma quantidade de carboidrato limitada, uma quantidade menor e que não vai trazer tanto malefício, tanto descontrole para a sua glicemia, como, por exemplo, uma barra de chocolate rica em açúcares. Então, a partir do momento que você começa a priorizar doces e sobremesas de forma
diminuída, ou seja, evita consumir, começa a priorizar, por exemplo, frutas no lugar de sobremesas, como por exemplo uma laranja com bagaço, ou por exemplo um cacho de uva, você até pode incluir essas frutas após a sua refeição. Mas é fundamental que você também controle o seu almoço, coma de forma inteligente, diminua os carboidratos, deixe de lado as frituras, principalmente quando se frita algum alimento que contém carboidrato. Comece a priorizar proteínas, legumes e verduras, boas fontes de gordura, e assim você já faz uma alimentação muito mais inteligente que vai trazer mais benefícios para a sua saúde e, consequentemente, mais saúde. Aqui nos cards e também na descrição eu vou deixar um vídeo onde eu montei 5 dicas de almoço que você pode começar a incluir aí na sua rotina para poder ter uma maior variedade na hora de fazer as suas refeições sem descontrolar o seu diagnóstico de diabetes. Então, quando esse vídeo aqui terminar, vai lá, assiste, continua aprendendo e assim eu tenho certeza que você vai evoluir o seu diagnóstico cada vez mais. Tá certo? E esse foi o vídeo dessa semana onde nós falamos sobre como você deve se comportar em relação ao consumo de certos alimentos na sua refeição do almoço. É uma refeição super importante onde geralmente as pessoas tendem a consumir maiores volumes de comida. Você até pode consumir maiores volumes de comida desde que você escolha de forma acertada e de forma inteligente a sua refeição. E assim você vai se sentir saciado, com uma boa glicemia e a médio e longo prazo cada vez mais com uma excelente hemoglobina glicada. Tá certo? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de mandar o seu joinha, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de pegar esse vídeo, compartilhar com seu amigo que possa ter dúvidas em relação a como ele pode conduzir a alimentação e, consequentemente, acertar também a refeição do almoço e conseguir ter melhores resultados. Para você não custa nada, mas para nós aqui do canal Edu Diabetes faz uma enorme diferença, pois o YouTube passa a recomendar cada vez mais os vídeos aqui do canal e assim a gente vai jogando cada vez mais conteúdos para as pessoas que precisam melhorar o diagnóstico de diabetes, tá certo? Aqui ao lado vou deixar mais um super conteúdo para você continuar aprendendo mais sobre como você pode conduzir a sua alimentação, aprender mais sobre o diagnóstico de diabetes e alcançar cada vez mais saúde, tá certo? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.